E aí, tudo certo? Essa aula aqui que você vai ver agora é do curso Metroidvania que foi gravado em 2018. Então você vai perceber uma diferença visual aí na parte do vídeo aqui, na parte do áudio também vai ter uma diferença e na parte aqui do professor também a minha aparência tá diferente porque é um vídeo já de 2018, já faz um bom tempinho aí. O conteúdo ainda é muito atual, ainda é muito relevante, então você pode acompanhar aqui o curso Metroidvania gratuitamente no YouTube. Toda segunda e terça-feira eu vou postar aula, obviamente, né, até chegar ao final do curso aí, com várias aulas, com mais de 50 aulas. Vale avisar que esse curso é feito para ser seguido em sequência. Então você faz aula um, depois a aula 2, depois a aula 3 e por aí vai. Só que se você chegou aqui de paraquedas e quer assistir essa aula sozinha, sem assistir as outras, você pode tentar. Pode ser que dê certo, que você consiga pegar esse conteúdo isolado e ainda aplicar aí para você. Só que se você ficar boiando, sem entender muito bem as coisas, quer dizer que essa aula depende de uma aula anterior, de um sistema que a gente programou antes, ou de alguma coisa que eu expliquei antes. Então, vale a pena você ir lá para o começo e assistir na sequência certinha. Você pode usar os materiais do curso aqui no card ou na descrição do vídeo para seguir as aulas, para ter aí a parte visual e você só se preocupar em fazer a programação. E também, antes de encerrar essa introdução e deixar você seguir para a aula, eu quero falar sobre o curso Metroidvania 2.0, que pode dar uma confusão aí para você sobre qual versão você quer fazer. O curso Metroidvania 1.0 vai ficar gratuito agora aqui no YouTube. E se você for no meu site, marcoscamedev.com, por esse link aqui no card, você vai ver que o curso Metroidvania 2.0 é uma versão paga desse curso, que é um curso diferente, regravado, já com esse visual de vídeo, exceto pelas luzes que eu coloquei depois de fazer o curso, mas também com explicação atualizada de todo esse tempo de experiência a mais que eu tive depois de gravar o curso Metroidvania 1.0 lá em 2018. É bastante tempo, deu para eu adquirir bastante experiência e melhorar as explicações do conteúdo. Então, caso você queira fazer uma versão do curso Metroidvania que está modernizada visualmente e também com explicações melhores e também feito usando o Construct 3, porque o Metroidvania que você vai ver aqui eu uso o Construct 2, que você também pode implementar no Construct 3, caso você queira. Daí você pode clicar aqui no link para saber mais sobre o curso Metroidvania 2.0, que é a versão mais nova desse curso que você vai assistir aqui agora, tá bom? Só que para deixar bem claro, você pode assistir esse conteúdo tranquilamente, sabendo que ele foi feito com muita dedicação e que ainda é um conteúdo que vale muito a pena. 2.0 tem diferenças para esse curso aqui, mas esse curso aqui ainda é muito válido. Então vamos para a aula fazer aqui uma transformação. Bom, vamos agora começar então a fazer os upgrades do nosso jogo. Como eu já me baseei o personagem, eu já me baseei em Super Metroid, né? Que é um jogo que eu tô jogando bastante, eu tô super entusiasmado com esse jogo. E realmente tô usando ele como base do nosso jogo, os Metroidvania, porque ele é basicamente o Metroidvania original, né? Então, é uma boa... Acho que todos os Metroidvania se basearam nesse para criar o jogo deles. Então a gente pode se basear no Super Metroid também, para criar o nosso jogo, né? Então, dito isso, eu tô me baseando no Super Metroid com o personagem, já fiz bastante coisa muito parecida com o Super Metroid. Só que, e também, os upgrades, eu vou me basear no Super Metroid também. O Super Metroid, ele tem os seguintes upgrades, as seguintes categorias de upgrades, né? Ele tem upgrades do tiro, que são upgrades que você muda como o tiro é feito, como o tiro funciona. Por exemplo, tem o upgrade que torna o tiro em ondas, né? Que o tiro, em vez de seguir reto agora, ele segue em ondas, sabe? E também atravessa paredes. Tem também o tiro de gelo, que faz o tiro congelar os inimigos, sabe? Então, upgrades do tiro são assim, eles mudam como é que o tiro funciona. Tem também os upgrades da armadura, que fazem que mudam alguma coisa no personagem. Por exemplo, tem a roupa de calor, que então agora o personagem consegue sobreviver às zonas de calor intenso. Então a gente vai criar uma roupa de calor também, que a gente vai criar uma zona de calor, que se você entrar nela sem a roupa de calor, você vai tomar dano, e com a roupa de calor você não toma dano. Também tem upgrades na bota, que a gente vai fazer um de pulo alto, então a gente vai colocar um upgrade de pulo alto, que quando você tiver essa bota de pular alto, você vai pular mais alto. Eu falei pular alto umas 4 vezes aqui, mas é realmente isso que ela faz, não tem muito segredo. Mas mesmo sendo bem simples, ela ainda serve muito um propósito de Metroidvania. Porque você pode fazer áreas no seu jogo que são altas para alcançar, e só consegue alcançar elas quando pula alto, com essa bota, né? Isso é bem interessante. Outra coisa que eu queria fazer era um upgrade de mudar a forma do personagem.
Eu gosto muito dessa coisa de transformação. Isso é uma coisa que eu peguei do Castlevania Symphony of the Night. Essa foi a única coisa que eu peguei de um outro Metroidvania que não é o Super Metroid. E algumas coisas vieram de mim também, né? Não tô copiando todos os jogos aí. Então, Castlevania Symphony of the Night, ele tem várias transformações do personagem. Que ele consegue virar um lobo, consegue virar um morcego. Então, com isso em mente, eu criei aqui uma categoria de upgrades, que é a transformação de lobo. Então, você vai se transformar em um lobo, que vai passar por lugares pequenos, né? E que vai conseguir escalar paredes. Então, é sempre importante, quando você pensar no upgrade, em fazer que ele tenha utilidades, né? Além de, tipo, uma coisa que dá mais dano, sabe? Isso é útil, claro, isso é útil. Só que é legal você pensar numa utilidade pra batalha, mas também pro mapa, sabe? Por exemplo, o tiro que a gente vai criar aqui agora é o tiro de fogo. Ele vai dar mais dano, mas ele também vai abrir portas vermelhas, sabe? Além de servir pro combate, ele vai servir pra caminhar pela fase também, sabe? É legal fazer isso. Então tá, entenderam como é que vai ser os upgrades aqui? Eu já deixei claro de onde que eu me baseei. Então vamos partir para a programação. Bom, o nosso tiro de fogo ele vai ser um objeto diferente. Então deixa eu clonar aqui o tiro, colocar aqui, botar no layer jogador, e vai ser o tiro underline fogo. Esse tiro de fogo, vamos pegar aqui a imagem e trocar, né? Vamos colocar a imagem aqui, pegando a imagem do... Aqui no material do curso Metroidvania em projéteis, tem um tiro de fogo. E aqui o tiro de fogo é um tiro recolorido do tiro normal. Tá? É um tiro vermelho. Esse tiro aqui, ó, agora, o que a gente pode fazer com ele? A gente pode fazer a lógica para comparar se você tem esse upgrade para então disparar o tiro de fogo. É só isso, porque realmente o que o tiro de fogo faz é dar mais dano e abrir portas vermelhas. A gente ainda não tem inimigos, a gente não tem portas ainda. Então eu vou deixar para fazer essas coisas que o tiro faz diferente mais para frente, quando a gente tiver as coisas criadas, né? Os inimigos para levar dano e as portas para abrir diferentes. Mas então uma coisa muito importante de fazer agora é a lógica por trás dos upgrades, né? Bom, upgrades é um negócio muito simples, né? Começa assim, no começo você não tem esse upgrade, né? Você não tem ele, você não pode usá-lo. Então, no caso, o tiro, se você apertar X para atirar, de começo, esse aqui é o tiro que vai ser disparado, porque você não tem esse ainda, né? Porém, em algum momento, você vai pegar esse upgrade, né? E quando você pegar esse upgrade, a gente precisa de alguma maneira, né, ter essa informação em algum lugar de que o tiro foi pego. A gente pode botar essa informação em variáveis de instância, variáveis globais, variáveis locais, variáveis de array, quer dizer, variáveis de array não, array, né? Ou um dicionário. Deve ter outras formas também, com certeza dá para ser criativo e achar formas infinitas de guardar informação, mas essas são as principais, né? Então, se a gente colocasse variáveis no personagem, ia lotar de variável dentro dele, ia ser muito chato, sabe? Ia ter aqui uma variável para cada upgrade, por exemplo, colocar aqui só para ilustrar, tá? Não precisa fazer, por exemplo, uma variável tiro-fogo, que é um número. Então a gente coloca, se for igual a 0 não está equipado, se for igual a 1 está equipado, sabe? E isso a gente tem que fazer para cada upgrade. E cada upgrade que a gente criasse, a gente ia ter que colocar aqui. Isso ia lotar o personagem de variável de instância. E ele já tem bastante, né? Ele vai ter mais ainda, eu acho. Não, acho que não. Mas não é uma coisa legal a gente lotar o personagem de variável. Porque toda vez que a gente vê aqui criar um evento, por exemplo, ó, adicionar uma ação, jogador caixa, adicionar a... Então eu vou ter que, olha só, eu vou ter que caçar no meio de um monte de variável o que eu quero pegar, sabe? Então cada coisa que a gente adiciona na variável de distância do jogador vai acrescentar aquele menuzinho e vai lotando as coisas, né? E não é muito legal isso. Outra opção é colocar a variável global. Se a gente fizesse isso, ia lotar só que em outro lugar. Ia lotar aqui nas variáveis globais e aqui, né, nos eventos de adicionar variável, aqui das variáveis, né? Ia ter uma para cada uma dos upgrades aqui dentro. Uma opção boa também seria o array, né? O array, ele guarda informações, só que não em uma listinha, tipo as variáveis que a gente tem que caçar numa lista, né? A variável que a gente quer mexer, quando a gente quiser mexer. O array é um pouco diferente. Só que o array tem uma desvantagem que não serve para mim nesse caso, que é que aonde está esse valor que eu quero, só pode ser colocado em número. Por exemplo, tu tem que dizer quando você for pegar uma informação do array, você não pode dizer, é a informação do tiro de fogo. Não tem como fazer isso, né? Não tem como fazer isso, que é uma coisa que as variáveis e o dicionário faz.
Porque o array ele é em posição numérica, né? O array a gente só consegue colocar informação, tipo, pegar a informação da posição 1, sabe? Da posição 1,1,2. É só em posição de número. E isso não serve para mim agora. Eu vou deixar isso bem claro mais pra frente, porque é mais pra frente que isso vai fazer mais sentido. Não vale a pena eu ficar explicando isso agora. Então, o que mais serve para mim, nesse caso, dos upgrades, é dicionário, tá? Então, eu vou criar um dicionário aqui. O dicionário, só para ficar claro, né? A diferença entre dicionário e array, a diferença principal é que, enquanto no array, a gente tem que pegar a informação de uma posição em números, tipo a posição 1,1,2, isso tem muitas vantagens, né? Que tem as suas vantagens para alguns casos, né? Que eu uso em alguns outros casos. E no dicionário, a gente pode colocar a posição em um valor em texto. Então, para mim, vai servir melhor isso aí. Eu não quero pegar minha posição em número, eu quero pegar minha posição em texto, que isso vai servir para muita coisa, tá? Então, no dicionário aqui, adicionar um dicionário chamado info armas. Não, pode ser só upgrades, tá? Upgrades. É o dicionário que tem todas as informações dos upgrades, beleza? Então, o dicionário é como uma função. É como qualquer desses aqui, do áudio, browser, função, gamepad, ele vai para o projeto inteiro, tá? Assim, tu coloca um, tu pode colocar vários também. Se tu quiser ter informações para coisas diferentes, você pode colocar em vários dicionários. Então tá. Aqui a gente não precisa colocar quantidade de valor, nada. É só mexer, só se divertir agora. Então, eu falei das desvantagens dos outros esquemas de guardar informação em relação aos upgrades. Mas agora qual é a vantagem do dicionário, né? O dicionário eu vou poder guardar a informação em um texto, como as variáveis, só que sem lotar uma lista, né? Sempre que eu for adicionar uma coisa numa variável de instância, eu não vou ter que ver uma lista enorme e caçar nessa lista. Porque as informações de upgrades vão estar só no dicionário, tá? Eu achei melhor para separar isso das coisas mais básicas do personagem que estão nas variáveis dele agora, né? Então tá, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer no dicionário vai ser o seguinte. Eu vou criar uma chave para cada um dos upgrades. Então, eu vou ter uma chave tiro de fogo, uma chave roupa de calor, uma chave transformação de lobo. Em cada uma dessas chaves vai estar a informação se eu tenho esse upgrade ou não. No caso, se eu não tiver essa chave ali, eu sei que eu não tenho upgrade. Se essa chave for igual a 1, esse upgrade eu já peguei ele na fase. Só que eu desequipei ele. Porque a gente vai ter um menu de pause que vai dar a possibilidade de você desequipar upgrades. Então, você vai poder abrir esse menu, selecionar um e desabilitar ele. Sabe, para alguns casos serve, né, para alguma coisa. Eu nunca usei isso nos jogos que eu joguei de Metroidvania, mas é uma coisa legal de se ter, né? E também para vocês verem como é que funciona essa coisa do menu, vai ser interessante. Então, se a chave do upgrade for igual a 0, ela não existe, né? Então, igual a 0 nunca vai acontecer, porque se for igual a 0, ela realmente não existe, então ela não está ali. Então, se a chave não estiver ali no dicionário, o upgrade não foi pego. Se for igual a 1, o upgrade foi pego, porque ele está ali, só que ele não está equipado. E se for igual a 2, o upgrade foi pego e está equipado. Tá bom? Então, para esclarecer, o dicionário ele começa vazio. Tá? Ele começa sem nada. A gente tem que adicionar as coisas nele. Então, o que vai ser? Eu vou adicionar no jogo normal. Eu vou adicionar uma informação a esse dicionário quando eu realmente pegar um pickup na tela, né? Quando eu estou andando pela fase, eu pego um upgrade. Então, nesse momento, né, que eu pegar esse upgrade, que vai adicionar a chave e eu vou equipar esse upgrade. Só que para testar aqui, eu vou colocar os upgrades logo de início. Então, eu vou criar um evento aqui vazio, aperta B, puxa para fora, aperta C, e ele cria um sistema Start of Layout. E aqui vamos colocar uma ação de dicionário, upgrades, né? Adicionar uma chave. A chave vai se chamar tiro, underline, fogo. O valor dela vai ser 2, porque ela vai nascer equipada, tá? Então, isso aqui, ó, eu só adicionaria no jogo normal quando eu pego o upgrade. Só que para a gente testar, eu vou colocar logo de início para a gente poder ver isso funcionando, tá bom? Então tá, se tiro de fogo igual a 2, quer dizer então que você pegou o tiro de fogo. Então agora, como é que a gente vai fazer para criar então, em alguns casos, o tiro normal, em outros o tiro de fogo? Vamos apertar S aqui no tiro cooldown e vir aqui no upgrades e comparar o valor da chave. Então, se a chave tiro fogo for igual a 2, a gente vai criar o tiro de fogo.
Deixa eu apertar aqui um X, ó, no que tiro fogo igual a 2, porque se a chave tiro de fogo não for igual a 2, no caso ela não existir ou ela for igual a 1, então eu vou criar o objeto tiro normal. Então posso puxar para ali. Só que se for igual a 2, eu tenho que criar o tiro de fogo, né? Então vamos ter que mudar então aqui alguma coisa, né? Tem que mudar o tiro por tiro de fogo, porque nesse caso aqui ele tem que criar o tiro de fogo e tem que setar o ângulo então do tiro de fogo, né? Então clica aqui, seleciona esse aqui também, segurando Ctrl, e aperta R para trocar o objeto. Pega o objeto tiro e pega o tiro de fogo. Então trocamos o tiro por tiro de fogo agora. Então olha só, estamos com a chave tiro fogo com valor 2, né? Que quer dizer que ela existe e ela foi equipada. Então aqui, o tiro que sai é o tiro de fogo. Beleza? Só que olha só. E se eu vier aqui e desabilitar essa chave? O que vai acontecer? É isso aqui, ó. O tiro que vai sair é o tiro normal. E realmente o tiro normal, ele é o tiro que sai quando não se tem upgrade de tiro, né? Só que se eu vier aqui então e existir a chave, só que o valor for igual a 1, quer dizer que ela não está equipada, o que vai acontecer? Vai sair o tiro normal também. Porque o tiro de fogo só vai sair quando a chave for igual a 2. Toda chave que a gente vai criar de upgrades no dicionário, se é igual a 1, quer dizer que ele existe, que ele foi pego, só que ele não está equipado ainda. Quer dizer que ele não está equipado. Porque a gente vai ter um menu de pause que tu vai poder equipar e desequipar upgrades. Então, se ele tiver com o valor 1, ele vai ser não equipado. Se tiver com o valor 2, quer dizer que ele está equipado. Então, é uma coisa muito fácil. Em toda coisa que a gente for fazer assim que vá ser de um upgrade, a gente só vai ter que colocar uma condição a mais, que vai ser comparar se o upgrade está equipado, sabe? Então, no pulo alto, por exemplo, a gente vai ter que comparar se a chave do pulo alto é igual a 2 ou se não é. Se for igual a 2, ele pula mais alto. Se não for, pula normal, sabe? É realmente uma coisa simples. A gente tem que comparar se a chave está equipada ou se não. E se tiver, a gente faz o upgrade. Se não tiver, a gente não faz o que o upgrade tem que fazer. Tá bom? Então é isso aí para o tiro de fogo. A gente vai fazer mais coisas com esse tiro, né? Claro, mas quando a gente tiver inimigos e portas. E vamos seguir então para a roupa de calor.